Obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. 2 anos consecutivos e o PSD e o seu Governo continuam com as mesmas prioridades que nortearam a governação madeirense nos últimos 40 anos. Falaram em mudança de ciclo e o que constatamos, tanto pelo Orçamento de 2016 como pelo que estamos à beira de votar, é uma menor aposta nas pessoas e uma manutenção no investimento em obras de betão. O CDS nunca poderia abster-se num orçamento que, tal como o de 2016, são social e fiscalmente piores que alguns orçamentos dos governos do Dr. Jardim antes do PAEF. Este orçamento discrimina madeirenses. O CDS propôs uma redução do IRS de 5% nos 3 primeiros escalões, mas o PSD recusou. As famílias madeirenses com rendimentos até 40.500 euros seriam abrangidas pela nossa proposta, enquanto que aquela que o Governo Regional apresentou só reduz 7,5% no primeiro escalão. Com a proposta do CDS, um casal com vencimentos individuais até 1.445 euros seria abrangido pela redução de 5% de IRS, mas o PSD considerou que esses casais são ricos e, sendo ricos, ganham muito. Por isso, não têm direito a esta redução fiscal que nós propusemos. O Sr. Secretário Regional, Rui Gonçalves, confirmou aquilo que nós já tínhamos apurado. A proposta do CDS de redução em 5% na taxa de IRS teria um impacto na receita fiscal na ordem dos 11 milhões de euros. A proposta do Governo Regional para a redução do IRS no ano 2017, aqui apresentada, tem um impacto fiscal de 6,5 milhões de euros. Pergunta-se, qual das propostas devolve mais às famílias? Repito, qual das propostas devolve mais às famílias? Obviamente, pelos números aqui ditos, que seria a do CDS. Argumenta o PSD que o impacto orçamental da nossa proposta é quase o dobro da do Governo. Claro que sim, pois o CDS pretende devolver rendimento a muito mais famílias que aquilo que o PSD propõe. Mas alguém anda a faltar à verdade. Se não vejamos, numa entrevista do Sr. Presidente do Governo Regional à RTP Madeira, em março de 2015, sentado calmamente num cenário idílico num jardim do Almirante Reis, ainda antes de tomar posse, afirmou que no Orçamento Regional de 2016, nessa entrevista afirmou que o seu governo iria reduzir o IRS para todas as famílias. Repito, em 2016 iriam devolver rendimento a todas as famílias. A pergunta imediata do senhor jornalista foi: qual o impacto dessa medida? Resposta pronta do senhor Presidente do Governo Regional nessa entrevista: será um valor que ficará entre os 18 e os 22 milhões de euros já em 2016. Então em que ficamos, Sr. Presidente do Governo? Em março de 2015, o Sr. Presidente do Governo Regional queria devolver às famílias, no orçamento para 2016, em IRS, 18 a 22 milhões de euros. Em dezembro do mesmo ano, a redução de IRS foi apenas para o primeiro escalão e num valor de 6,5 milhões de euros. Recorde-se que a proposta do CDS de redução em 5% para os 3 primeiros escalões para 2016, juntando a proposta para 2017, corresponde precisamente aos 22 milhões de euros anunciado pelo Sr. Presidente nessa entrevista. O Governo vai devolver, afinal, em 3 anos, aquilo que disse na entrevista ao Sr. Presidente do Governo, que devolveria em apenas 1. O que aconteceu entre a entrevista do Sr. Presidente do Governo e os orçamentos de 2016 e 2017? Terá sido o Sr. Secretário Regional das Finanças a pôr um travão ao Sr. Presidente do Governo Regional? Será que a justiça da proposta do Dr. Miguel Albuquerque chocou com algum critério economicista do Dr. Rui Gonçalves? Não queremos acreditar que tenha sido desautorizado um Presidente do Governo Regional pelo seu próprio Secretário Regional. Fica aqui o enigma por desvendar. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no primeiro dia deste debate ficámos com a convicção, face às argumentações aduzidas, que o Governo Regional não quer devolver benefícios aos mais ricos e, por esta razão, rejeitaram a nossa proposta de redução de IRS.
Ficamos a saber que estes mais ricos, tendo em conta a nossa proposta, são as famílias que oferem rendimentos até 40.500 euros. Serão então os ricos, no entender do PSD, os contribuintes de uma família que oferem cada um 4.445 euros mensalmente? Para nós, estes contribuintes são pessoas da classe média e que trabalham afincadamente para usufruírem do seu justo vencimento. Ficamos a saber que os que pagam menos impostos são, no entendimento do Governo Regional, aqueles que devem ter mais benefícios fiscais. Então, para que um Governo que quer tirar a todos por igual e quando é para devolver, uns são pobres e outros são ricos? O CDS, ao contrário, considera que a devolução dos benefícios fiscais se deverá fazer de forma equitativa, sem discriminações entre ricos e pobres, pois este tipo de discurso faz parte de uma cartilha de um partido, não o PSD, mas sim o Partido Comunista. O CDS considera que não devem ser apenas os contribuintes da classe média a cumprirem com os seus deveres para com a autoridade tributária, sendo-lhes posteriormente vedada a possibilidade de uma devolução de benefícios fiscais só porque são ricos para este Governo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, e o que dizer da redução de impostos do IRC? Nada previsto neste orçamento para 2017, infelizmente. O CDS propôs uma redução da taxa geral do imposto de 21% para 19%. Fomos mais longe, propusemos uma redução de 30% em sede de IRC para as empresas sediadas nos concelhos do Norte e na ilha do Porto Santo. Esta medida seria um incentivo para as empresas de Santana, São Vicente, Porto Muniz e Porto Santo. Esta proposta significaria um impulso às famílias, uma criação de mais emprego nesses concelhos e minimizaria a desertificação populacional destes mesmos concelhos. Quanto ao IVA, redução zero. O IVA é um imposto transversal, afeta diretamente todos os consumidores regionais. Este imposto não é pago só por madeirenses ricos ou madeirenses pobres. Este imposto é pago por todos os madeirenses, independente da sua classe social, vivam eles no Funchal ou nas Achadas da Cruz. Confirmou-se ao longo deste debate que as prioridades do Governo Regional do PSD não são as do CDS. O CDS defendeu que o subsídio de insularidade fosse devolvido pela via fiscal, pois deste modo não seriam discriminados madeirenses. O que fez o Governo Regional? Discriminou madeirenses entre aqueles que fazem parte do setor público e os demais, a maioria, os madeirenses do setor privado. Esta medida, reintroduzida neste orçamento, segue um caminho profundamente injusto. Ao atribuir subsídio de insularidade aos 19 mil trabalhadores do setor público, deixou de fora mais de 100 mil trabalhadores do setor privado. É para o CDS uma injustiça inexplicável. Tal como afirmou um máximo dirigente sindical regional dos trabalhadores da função pública, Ricardo Gouveia, que considerou não ser justo deixar de fora deste benefício fiscal o subsídio de insularidade mais de 100 mil madeirenses do setor privado. O CDS revê-se nestas afirmações porque não podemos aceitar nesta nova discriminação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos compreender os que dividem os trabalhadores da nossa região entre madeirenses de primeira e madeirenses de segunda. Estes e aqueles vão aos mesmos supermercados. Funcionários públicos e trabalhadores do privado compram medicamentos nas mesmas farmácias. Ambos pagam as contas da luz, da água e do gás. Todos eles pagam os combustíveis das suas viaturas aos mesmos preços. Não entendemos esta discriminação. Para o CDS, não está em causa o direito de um subsídio de insularidade. Para o CDS, o que é profundamente injusto é este Governo beneficiar 19 mil madeirenses, esquecendo, ostracizando, excluindo, menorizando mais de 100 mil deste direito. Senhor Presidente do Governo ausente, justiça só existe quando é para todos. Repito, para todos. Não sendo assim, é discriminação. A pergunta que deixamos no ar é esta. O Governo Regional, afinal, governa
apenas para 19 mil contribuintes ou governa para todos os madeirenses contribuintes? O governo do PSD do Dr. Alberto João Jardim dividiu os madeirenses da Madeira Nova e os da Madeira Velha. Com este governo, dividem-se os madeirenses entre contribuintes mais pobres e contribuintes mais ricos. Dividem-se os madeirenses entre os do setor público e os madeirenses do setor privado. Aqueles que nos ouvem certamente terão ficado esclarecidos com este governo. É justo para uns, injusto para a maioria. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste debate louvamos o comportamento responsável de alguns secretários regionais que reconheceram a atitude do CDS em relação à execuibilidade das suas propostas. Nós reconhecemos essa atitude democrática. No entanto, a maioria desta bancada rejeitou todas as propostas do CDS. Das 20 propostas apresentadas pelo CDS para a alteração deste orçamento, nenhuma foi aprovada. O impacto orçamental de todas as medidas apresentadas na especialidade ascendiam, no máximo, a 30 milhões de euros, perfeitamente enquadráveis se as prioridades do atual Governo fossem outras. Só este ano o Governo arrecadou mais de 100 milhões de euros relativamente a 2015. Na renegociação das parcerias público-privadas, o Governo está a poupar anualmente 28 milhões de euros. Tudo isto para além dos saldos positivos. Tivemos o cuidado de medir este impacto orçamental, medida a medida. Algumas delas foram inclusivamente confirmadas pelo seu valor pelo próprio Sr. Secretário Regional das Finanças. Propusemos redução do IRS, do IVA, do IRC, todas foram rejeitadas. Reintroduzíamos o subsídio de insularidade pela via fiscal, beneficiando todos os contribuintes madeirenses, recusada. Nos transportes, carga aérea de mercadorias e ligação marítima de passageiros entre a região e o continente, ignoradas. Propostas na saúde, educação, agricultura e pescas, rejeitadas. Por todo este conjunto de razões, atendendo ao facto deste ser um orçamento e um plano de investimentos que prioriza as políticas do botão em detrimento dos benefícios fiscais para as famílias e empresas, tendo em conta que este é um orçamento e plano que foi construído de feição aos grandes lobbies, os mesmos que durante 40 anos levaram a Madeira à falência, atendendo aos factos que nos permitem concluir que este orçamento e plano não resolve a situação do emprego, sobretudo o emprego jovem, mantém os lobbies nos transportes, assim como uma elevada carga fiscal sobre as famílias, o CDS manterá o seu voto assumido a quando da votação na Generalidade. Muito obrigado.